Olá, o Tá no AZ está de volta. Passamos um período sem novas reportagens, mas estamos voltando com tudo. Nesta nova temporada, nós vamos trazer assuntos de beleza, saúde, gastronomia e muito mais. Assuntos do dia a dia e os que bombam na internet. Confere aí a reportagem desta semana. Esta semana vamos falar de um assunto que preocupa muitas pessoas, que são as doenças do couro cabeludo. São doenças que fragilizam o fio, irritam a pele e chegam até a provocar queda do cabelo. Para abordar mais sobre o assunto, eu estou ao lado da dermatologista Olivia Menezes, que é especialista em tricologia. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Então, esse tema e essa doença, ela assusta muitas pessoas, principalmente quando ela ocorre de forma precoce. Quais são as causas dessas doenças? As principais causas de queda de cabelo, elas estão englobadas em dois grandes grupos, chamadas de alopecia cicatricial e alopecia não cicatricial. A alopecia cicatricial, o nome já sugere pra gente, é quando o cabelo que foi perdido, ele não volta a nascer, porque naquele local onde tinha o cabelo, é formada uma cicatriz. Então o cabelo é perdido e você não volta a ter cabelo naquela região. As alopecias não cicatriciais são um tipo de alopecia em que o cabelo cai e o cabelo que foi perdido, ele vai ser reposto por um novo fio. Então, nesses dois grandes grupos, a gente tem várias causas de queda de cabelo. Nesse grupo chamado de alopecias não cicatriciais, a gente tem as quedas de cabelos mais frequentes no dia a dia, né? Como, por exemplo, a alopecia androgenética, que é bastante frequente, principalmente no sexo masculino, que é a conhecida calvície, e a gente tem também o eflúvio telógeno, que é uma das principais causas, principais queixas de queda de cabelo em consultório, também muito frequente, dentre outras causas. Sobre essa queda que é bem frequente, né, eflúvio telógeno, quais são os principais fatores? Então, o eflúvio telógeno, ele tem várias causas. A grande maioria desses fatores causadores a gente consegue identificar na consulta durante a conversa com o paciente. Então, é muito importante se perguntar durante a anamnese, a coleta da história do paciente, se houve história de processo cirúrgico, se houve a realização de algum exame, geralmente exames invasivos como uma colonoscopia, como uma endoscopia, uma esteroscopia. Às vezes internamentos mais prolongados, o uso de algumas medicações. Como se trata de uma doença que é desencadeada por inúmeros fatores, talvez seja difícil de se prevenir, mas ela é reversível? Esse tipo de queda de cabelo que a gente está conversando, o eflúvio telógeno, é difícil você prevenir porque assim, são inúmeros fatores que podem desencadear e muitas vezes uso de medicação, um procedimento cirúrgico, você não tem como evitar. Mas, como eu já falei, ela se enquadra naquele grupo de alopecias não cicatriciais. Então, você vai perder o pelo alguns meses depois desse fator predisponente, mas esse fio, ele é reposto. É importante orientar o paciente o fator que originou a queda, quanto tempo essa queda vai durar e tranquilizar o paciente para ele saber que aquele cabelo, ele vai ser reposto, nesse tipo de queda especificamente. E quais são os exames que devem ser feitos para identificar essas doenças? Então, como eu expliquei, na história, na conversa com o paciente, a gente consegue identificar a maior parte desses fatores causadores desse tipo de queda, do eflúvio telógeno. Em alguns casos em que você não consegue identificar esse fator que desencadeou a queda, o médico vai ter que solicitar alguns exames. Então, nesse caso, tem que ser pesquisada anemia, tem que ser pesquisado estoque de ferro, tem que ser pesquisado doenças de tireoide, algumas doenças infecciosas como a sífilis, algumas doenças do tipo colagenoses como o lúpus, têm que ser pesquisadas porque também podem ser causa dessa queda de cabelo. E os tratamentos, doutora? Então, o tratamento, nesse caso do eflúvio telógeno, o tratamento ele vai ajudar a gente ao quê? No crescimento do fio novo, do fio que vai ser reposto. Como eu já falei, a gente não consegue evitar a queda. O tratamento ele não tem o objetivo de evitar a queda do cabelo, porque uma vez que você teve o fator desencadeante, você vai ter a queda do cabelo, mas ele consegue ajudar no crescimento do fio novo. Então, doutora, quais são as dicas, os conselhos que você dá para as pessoas que têm queda de cabelo? O conselho que eu dou, eu acho importante você procurar o seu dermatologista quando você tem queda de cabelo, principalmente
porque a queda de cabelo que você tem pode ser daquele segundo tipo que eu falei, que é a alopecia cicatricial, que é quando você perde o pelo e esse pelo não é reposto. Nesse caso, tem que ser feito um diagnóstico precocemente, porque não com o objetivo de você voltar a ter o pelo que você perdeu, porque não volta, mas com o objetivo de você evitar a progressão da doença, porque nesses casos são cabelos perdidos que não voltam mais. Então é importante o diagnóstico precoce e o tratamento para a gente evitar que a doença progrida. Muitas dicas e o Tá no AZ volta com muita informação. Então até o próximo programa. Muito obrigada, doutora. Por nada.